Simbora. Então vamos falar sobre agora a flexibilidade articular. A capacidade daquela articulação ser ou não ser móvel. Então a gente precisa traduzir e diferenciar, né, dois termos que são importantes nesse momento: flexibilidade articular e amplitude de movimento. A flexibilidade ela serve para descrever ali a amplitude de movimento. Já a amplitude de movimento é o fator quantitativo. Eu costumo dizer que flexibilidade ela é uma propriedade de qualidade articular, enquanto que a amplitude ela é a quantidade de movimento. Então, Susan Hall escreve dessa forma: flexibilidade articular, termo que representa a amplitude relativa dos movimentos permitidas em uma articulação, ou seja, representa as amplitudes de uma forma mais qualitativa. Eu sou ou não sou flexível? Eu sou bastante flexível? Eu sou pouco flexível? Então, não existe uma quantitativa, é, uma fórmula quantitativa de dizer, eu sou 3 centímetros de flexibilidade, eu tenho 10 graus de flexibilidade. Não. Eu sou ou não sou, né? Eu tenho ou não tenho. Eu sou muito, eu sou pouco, né? A amplitude de movimento, ela já está relacionada agora ao ângulo, ou seja, é um fator numérico a qual a articulação se move na posição anatômica e até o limite extremo do movimento do segmento em determinada direção. O que é que ela quis dizer com isso? Quando a gente fala sobre a amplitude de movimento do ombro, por exemplo, a gente fala numericamente. Qual é a amplitude de movimento da glenumeral? 180 graus no máximo. Qual é a amplitude de movimento de extensão de punho? 90 graus no máximo. Ou seja, eu consigo numerar, quantificar aquele valor, né, sobre a amplitude de movimento, tá bom? Então, diferenciando isso aí, a gente parte para como mensurar isso aí, essa flexibilidade. A gente vai mensurar a flexibilidade através dos parâmetros de amplitude de movimento, né, da ADM. Na posição anatômica, todas as articulações elas devem ser consideradas como 0 grau, né? Então, lembra da postura anatômica e você olha para ela e diz, pronto, onde eu estou vendo aqui está tudo 0 grau. A partir daí é que eu vou aumentar ou vou determinar quantitativamente esses valores de amplitude. E quais são os fatores, então, que influenciam sobre essa flexibilidade? A gente tem aí 4 fatores básicos. Aliás, desculpa, 3 fatores básicos. A forma da superfície articular, um cotovelo, por exemplo, de extensão, ele só vai até aqui por conta do formato articular que implica um acidente anatômico, que é do olecrano, que impede uma extensão maior. A quantidade de músculos é importante. Vou usar o cotovelo da mesma forma, durante uma flexão, quem tem um volume de bíceps muito grande, volume de flexores de músculos flexores do cotovelo muito alto, na hora que faz essa flexão, ele bate o antebraço no músculo e, consequentemente, impede esse movimento. Quem tem um braço mais fininho tem uma flexibilidade, um grau de amplitude de movimento maior. E, claro, a quantidade de tecido adiposo que está ali próximo daquela região. Então, um braço de uma pessoa obesa, por exemplo, também tem uma limitação de flexão de cotovelo, porque o tecido adiposo vai impedir passivamente a movimentação, tá? Então, 3 fatores. Um fator articular, um fator muscular e um fator de tecido adiposo, tá bom? Para poder mensurar, a gente vai utilizar ferramentas como o goniômetro, por exemplo, como a fotogrametria computadorizada, como um flexímetro. Enfim, tem uma série de aparelhos e recursos hoje que faz essa mensuração da amplitude de movimento e da capacidade de flexibilidade do indivíduo, tá? Aqui a gente está vendo o goniômetro medindo a amplitude de movimento do ombro de uma pessoa, por exemplo, tá? E aí, o que é que os estudos hoje já mostram? Que a extensibilidade dos tecidos, do tecido colagenoso, é o que faz aumentar discretamente com a elevação da temperatura. Aumenta a amplitude em decorrência da elevação da temperatura, enquanto que o resfriamento também diminui discretamente essa amplitude de movimento. Então, o que é que ele quer dizer? Que
o aquecimento daquela estrutura, ou seja, atividades de aquecimento, promovem uma maior extensibilidade. Então, se eu quero ganhar amplitude de movimento de uma articulação, é necessário que eu faça o aquecimento dela antes. Mas veja, ela cita que é discretamente. Não vá pensar que vai pegar um paciente, por exemplo, que teve uma capsulite adesiva do ombro e faz só isso aqui, e eu vou botar compressa quente e ele vai chegar ao braço à amplitude máxima. Obviamente que não, ele vai ganhar uma certa amplitude, mas não vai ter um ganho substancial. E aí, o que é que ela também observou? Que o aquecimento direto do músculo, seja isoladamente ou em combinação com alongamento, não aumenta a flexibilidade da articulação, mais do que o alongamento sozinho. Ou seja, tanto faz você alongar ou não, fazer o aquecimento muscular ou não, usar recursos como o infravermelho, toalhas quentes sobre o músculo, que vai dizer que vai ganhar uma amplitude de movimento e melhorar a flexibilidade. Obviamente que não, né? Mas isso é um trabalho conjunto de vários tempos, várias sessões, para poder você ganhar essa extensibilidade, tá bem? Mas o que é certo quando fica frio, minhas articulações ficam todas rígidas, eu não consigo, fica tudo grossa, dói minhas articulações. Quem diz isso muito é nossa avó, né? Fica dizendo, ixi, hoje está frio, minhas articulações estão todas doendo, meu joelho está doendo. Isso é possível, sim, porque com o resfriamento, aquele tecido vai diminuir discretamente a extensibilidade do colágeno e, consequentemente, ela tem a necessidade de fazer mais força para poder executar o movimento. Além disso, o líquido sinovial também vai ficar mais viscoso, né? E tudo que fica mais viscoso, mais grosso, acaba aumentando a força de atrito e, consequentemente, provocando maior sensibilidade na articulação. Beleza, e com relação às lesões, né? O risco de lesão ela tende a ser elevado em pessoas que têm baixa ou uma flexibilidade extremamente limitada. Quando você tem uma flexibilidade muito limitada, isso vai demandar de uma maior força interna, intrínseca da articulação e deixa aquela articulação mais vulnerável a sofrer lesões. É como você pegar, por exemplo, um palito de dente, colocar no meio dos dedos e bater nele no meio. Você vai ver que o palito ele vai se quebrar, por muitas vezes ele se quebra porque ele não é flexível. Mas se você pegar uma linha que ela é flexível, ela é móvel, né? Segurar no meio dos dedos e bater, você vai ver que aquela linha ela não vai se quebrar ou não vai se torar, porque ela tem um certo grau de mobilidade que aceita essa movimentação. Então, pessoas que têm flexibilidade articular extremamente limitada tendem a ter um elevado índice, um elevado risco de sofrer lesões, tá bom? E aí, o que a gente vai ver aqui, uma articulação com amplitude de movimento exagerada é denominada hipermóvel, e essa amplitude de movimento exagerada também pode aumentar o grau de lesão daquela pessoa. Porque há uma possibilidade de rasgar a cápsula articular, romper os ligamentos, porque foi além do que aquela articulação suportava, tá bom? Então, o grau desejável de flexibilidade articular depende, claro, especialmente das atividades que você faz, da atividade que o indivíduo está praticando. Um atleta de boxe, de vale tudo, né, de MMA, um atleta de levantamento de peso, ele não pode ser flexível. Porque imagina você arremessar o peso para frente e você ter uma articulação muito flexível e aquele peso fazer com uma força externa tão intensa que provoca um aumento de amplitude além do que a articulação poderia aguentar. Por outro lado, as Olimpíadas estão aí para mostrar um atleta que faz parte daquela equipe de ginástica olímpica, elas precisam ser flexíveis, precisam ser, necessitam, porque o esporte que ela pratica demanda de uma flexibilidade extrema. E se ela tiver uma flexibilidade reduzida, que seja até em pequenos graus, ele vai acabar gerando
lesões que podem ser irreversíveis, tá? Então, depende muito da atividade que o indivíduo deseja participar. É preciso avaliar o teu atleta, o teu paciente, o teu cliente, tá bom? E aí, no entanto, o alongamento tem ou não tem efeito preventivo, né, sobre lesões? O alongamento não tem efeito na prevenção de lesões por uso excessivo. Alongar faz bem ou não faz? Ah, eu vejo muita gente ali na pista iniciando o alongamento para poder começar a fazer uma caminhada. E aí, obviamente, minha gente, o que a gente observa é que esses alongamentos eles não vão prevenir. O que os estudos mostram hoje é que o alongamento ele tem uma capacidade de ganhar extensibilidade da musculatura. E se a musculatura tem uma extensibilidade boa, ela consegue permitir a mobilidade articular, ou seja, permite a flexibilidade dessa articulação. É, então, quando é que eu devo usar o alongamento? Eu devo usar em pessoas que têm uma limitação dessa extensibilidade da musculatura. Só que você vai ter certeza se tem ou não tem apenas em pessoas que sofreram lesões ou rupturas dessas fibras musculares e causaram ali uma aderência, uma fibrose, uma cicatriz muscular que impede essa movimentação extrema, tá bom? Então a gente precisa ter noção sobre isso. O aumento da flexibilidade articular não quer dizer, quer dizer, ele está associado ali à capacidade de extensibilidade do músculo, mas não é o alongamento que vai prevenir as lesões, tá? Aí existem aí diversas técnicas que podem aumentar essa flexibilidade articular. E eu gostaria de mostrar para vocês isso em um vídeo à parte e preferencialmente a gente fazer uma atividade prática para poder mostrar isso e vocês sentirem isso, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui para que a gente possa passar para o próximo, que é a técnica de aumentar essas flexibilidades, tá bom? Até a próxima.